MXRF11, o fundo de papéis imobiliários da XP Asset. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 2 de setembro, continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que iniciou as atividades em 2012, um patrimônio líquido hoje na casa de 4 bilhões 121 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,42, 1.321.000 cotistas e na data que eu gravo com vocês, o MXRF11 cota a R$ 9,55, fazendo um P sobre o VP de 1,01%, 1% então com ágil, produzindo uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,03%. A cotação chegou aqui aos 8,87 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma pequena recuperação, atingindo inclusive os R$ 9,40, R$ 9,63 lá em maio de 2025, mas agora repousando aos R$ 9,55, mas ainda com aquele pequeno ágio. Em relação à distribuição, a última ocorrerá agora, no dia 12 de setembro de 2025, segue 10 centavos por cota, fazendo o yield mensal de 1,04%, anual de 12,03%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em MXRF11, R$ 1.124,90 seria o valor que hoje teria o cotista. Apesar dessa recuperação, o MXRF11 não supera a linha do CDI, superando apenas em pequena medida o IPCA e o IFIX, então ponto de atenção, porque no período ele retornou 12,49%, enquanto o CDI retornou 25,41%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,64%, então ponto de extrema atenção. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que o Boletim Focus do dia 1º de agosto apresentou o IPCA de 2025 com uma baixa de 5,18% para 5,07% e uma baixa também no IGPM de 2,25% para 1,33%. E a Selic se mantendo em 15% e o IPCA no acumulado dos últimos 12 meses chegando a 5,35%, enquanto o GPM 4,39% e o INCCM 7,19%. Em relação ao MXRF11, no book de CRIs, a gestão adquiriu 2 novos CRIs aí no mercado primário, e no book de permutas não foram realizadas novos aportes e no book de FIIs não ocorreram movimentações relevantes no período. 10 centavos foi o resultado auferido em regime caixa, totalizando R$ 43.650.000. Como destaque, no book de CRIs, o resultado caixa foi de R$ 36.670.000, enquanto no book de FIIs, R$ 5.460.000, no book de permutas, o resultado R$ 4,5 milhões. O fundo, agora, após todas essas movimentações, em virtude do regime caixa, tem hoje 6 centavos por cota de reserva, 30.460.000. Em relação à DRE do fundo para 2025, na distribuição média, mas ele fez aqui em julho de 2025 46 milhões de receitas, 3 milhões e 200 de despesas, um resultado de 43 milhões 653, um rendimento distribuído de 43 milhões 732, 10 centavos por cota. No resultado, a maior contribuição veio aqui para as receitas de CRIs, seguido aqui das receitas de fundos imobiliários, 1 centavo. E em relação ao acumulado do mês, a maior contribuição veio aqui também das receitas de CRIs, 5 centavos por cota, finalizando um resultado de 5,8. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, 13,39 fica no valor de mercado da cota mais os rendimentos, o NTNB 12,57 e o IFIX 12,32%. A taxa interna de retorno do fundo para julho de 2025 foi um ganho de capital bruto total de 0,84% e a taxa interna bruta de 1,39% ao mês, um retorno total bruto de 1,39%, uma diferença positiva em relação ao NTNB de 1,86%, uma diferença positiva em relação ao IFIX de 3,25%. Já em relação à movimentação do fundo aqui no mercado secundário, ele faz um montante de 9.614.000 ao dia, a cota variando entre R$ 9,42 e R$ 9,60, um giro ao mês de R$ 221 milhões em julho de 2025. E em relação à composição da carteira, ela é majoritariamente composta pelo IPCA, 77,34%, dando 8,68% na taxa de aquisição e 10,53% na taxa média de marcação a mercado.
Já a carteira de CDI, 11,42% do patrimônio líquido do fundo, 2,74% de aquisição, 2,79% de marcação a mercado. E ele tem aqui também 11,1% de fundos imobiliários. Em relação à cota no mercado secundário, opera com um ágio aproximado de 0,8% a R$ 9,50, dando um yield de IPCA mais 10%, um yield de CDI mais 2,45%. Em relação às movimentações aqui do fundo para julho de 2025, ele alienou o total do CRI Mateus TRX e do CRI Sicredi, além da alienação parcial dos CRIs FS Bio, Buriti, Shopping Metrô Itaquera e Outlet Prêmio Imigrantes para a gestão ordinária de caixa e ganho de capital na ordem de R$ 1.800.000. Além disso, adquiriu uma nova operação do CRI JK Square e também aumentou a exposição lá no CRI FGR Jardim Berlim, em 42 milhões em novas tranches de operação. Lembrando que para o CRI JK Square foi um total aqui de 20 milhões, a IPCA mais 9,04%, conta aqui com diversas garantias, e em relação ao portfólio de CRIs do fundo, a maior exposição é para os recebíveis de imóveis residenciais, 32,76%. Ele tem aqui também pulverizado em outros 23,71%. A maior indexação dos CRIs é IPCA, 85,89%, seguido do CDI, 13,96%, a série ficando lá com a única de 89,02%. Já o vencimento dos CRIs, a maior exposição fica com 75% lá em 2031, zerado em relação aos vencimentos agora para 2025. Para a carteira aqui do fundo, a maior exposição é o Shopping Itaquera, um CRI num total aqui de 140 milhões, 5,7 anos de duração, 3,4% do patrimônio líquido do fundo, a operação vencendo lá em março de 2039, a IPCA mais 9,11%. O outro destaque aqui também, pessoal, fica para os CRIs da securitizadora Virgo. Isso porque a Virgo enfrenta uma denúncia de gestão temerária lá na CVM e vem envolvida em polêmicas com o uso de recursos de reservas dos fundos da XP e de outras diversas gestoras. Então, ponto de atenção, porque tem aqui também diversos CRIs da Virgo, conforme verificamos aqui na carteira. São ao todo 19 CRIs, mas eles não ficam sozinhos, porque além do CRI ser aqui da securitizadora Virgo, tem uma situação lá em relação à PESA AIZ, que se encontra com execução de garantia, diversas assembleias rolando, como vimos lá inclusive no vídeo do WHGR11, ponto de atenção, porque o MXRF11 tem um total aqui de 63 milhões com a PESA AIZ, ponto de extrema atenção. Já em relação às movimentações daqueles CRIs antigos que já se encontram marcado aqui na carteira, aquilo que nós já sabemos, o CRI da Hart com o edifício Oceanic lá em Santos, da Orbiplan Mezanino, que desde 2018 se encontra em recuperação judicial, e do CRI da Next Group aqui também, que é uma incorporação lá em Porto Alegre, que se encontra em processos aí de avaliação de imóveis, avaliados pela Collier na casa de 17 milhões, e não haverá nenhum impacto para o rendimento do fundo, além do estrago que já foi causado, né? Já em relação à carteira de fundos imobiliários, ele tem 438 milhões em cotas de FIIs, a maior exposição é o LP11, 19,11%, 83 milhões, mas ele tem aqui também o HGRU, o MCLO, tem aqui o GARI 11, tem o MANA 11, o SPVJ e outros. Já as permutas financeiras, a gestão comenta que aquela situação que nós já comentamos aqui em relação ao Tigar 11, cerca de 20 a 30% do financiamento do projeto é realizado pela SPE e depois, na liberação do ABITS, de 70 a 80% do saldo remanescente é recebido num prazo médio de 6 meses. Lembrando que este prazo, no período de vacas gordas, né, era bem menor, cerca de 1 mês, 2 meses, mas agora demorando de 6 meses e, como vimos lá no Tigar 11, demorando até 1 ano para receber, fazendo então aquela curva J. Ele inicia o investimento para receber depois, num horizonte de 1 ano e meio após a liberação do ABITS, o valor de financiamento realizado pelo adquirente do imóvel junto ao agente financiador, geralmente é realizado aí pela Caixa Econômica Federal e pelos grandes bancos. O fundo tem aqui nas permutas o total de 276 milhões, a IPCA e INCC
13,45% de taxa média de aquisição, 3,3% de duration. Em relação às permutas, reitera que não houve novos investimentos nesse book, segue bem tranquilo. A rentabilidade histórica de tais investimentos são de INCC mais 13% ao ano, e no mês, como destaque, os empreendimentos Pinheiros 1, Brooklyn 3, Brooklyn 4 distribuíram 4.450.000 em dividendos para a composição dos resultados aqui do fundo, dando um total de 66 centavos por cota desde o início das operações, R$ 1,95 aqui nos dividendos por cota entre o previsto e o realizado no fluxo total, entre o projetado e o realizado total. Perfeito, pessoal? De MXRF11 é basicamente isso. Bora ficar acompanhando o fundo, principalmente na questão do ágio da cota no mercado secundário. Ponto de extrema atenção, lembrando que ele é um fundo de papel, invariavelmente se questiona se vale a pena comprar um fundo de papel com ágio. Fiquem atentos a essa situação, porque ela é muito importante dado o risco que um fundo de papel carrega na sua carteira, como vimos aqui com diversas exposições da Virgo, além do CRI da PES-AIZ, que está com um problema que a gestão do MXRF11 nada comenta aqui no relatório, mas que a gestão lá do WHGR11 no vídeo do mês passado comentou. Bora ficar atento a essa situação. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.